Imagine-se em um pequeno vilarejo às margens do rio Amazonas. O calor úmido da floresta tropical permeia o ar, e o som constante da correnteza é interrompido apenas pelo burburinho de crianças brincando. Mas não se engane, o que parece ser uma simples infância, na verdade esconde muitos desafios. Aos 5 ou 6 anos, muitas já ajudavam na coleta de frutos, na pesca ou no cuidado com os irmãos menores. O trabalho na floresta era constante e extenuante. As famílias trabalhavam juntas para extrair os recursos que a natureza oferecia, mas que também exigiam habilidade e conhecimento para serem aproveitados. Imagine-se então como uma criança pequena com uma cesta de palha, ajudando os pais a coletar açaí nas altas palmeiras. O conhecimento medicinal tradicional era vital, mas nem sempre suficiente. Imagine-se com febre alta, deitado em sua rede, enquanto o pajé da aldeia prepara uma infusão de ervas. O cheiro forte e amargo da medicina tradicional se mistura ao aroma da floresta, e você se pergunta se sobreviverá para ver outro amanhecer. O ar parece mais denso, e os mosquitos são uma presença constante, mas essa era a rotina. Brincadeiras como esconde-esconde na floresta, nadar nos rios cristalinos ou imitar os sons dos animais eram parte do cotidiano. Imagine-se em uma cerimônia de cura, observando o pajé entrar em transe e comunicar-se com os espíritos da floresta. O cheiro da fumaça sagrada, o som dos cantos rituais e a energia palpável do momento ficam gravados em sua memória. Rituais de passagem eram comuns, marcando a entrada na vida adulta. Para os meninos, isso poderia envolver provas de coragem e resistência. Para as meninas, rituais relacionados à primeira menstruação. Imagine-se se preparando para esse momento crucial, sentindo uma mistura de medo e expectativa pelo que está por vir. Imagine-se pulando de um galho alto para as águas refrescantes de um igarapé, sentindo a adrenalina e a liberdade que só a infância pode proporcionar. Era uma infância marcada pela conexão profunda com a natureza, pelo peso das responsabilidades precoces e pela riqueza de uma cultura milenar. Cada dia trazia novas lições, cada experiência moldava o caráter e a identidade. E assim, entre as águas do grande rio e a sombra das árvores centenárias, essas crianças cresciam, carregando consigo as histórias, os conhecimentos e os sonhos de gerações passadas. Prontas para enfrentar os desafios de um mundo em constante mudança, as crianças que tinham acesso a essa educação enfrentavam o desafio de conciliar dois mundos: o conhecimento tradicional de seu povo e as novas informações trazidas de fora. Imagine-se tentando decifrar letras e números em um pequeno quadro negro, enquanto sua mente ainda está repleta das lições práticas aprendidas na floresta. Crianças aprendiam a tecer cestos, a fazer colares de sementes e a moldar cerâmica. Casamentos precoces não eram incomuns, e a expectativa de formar uma família própria chegava cedo. As crianças cresciam com um pé no mundo ancestral de seus antepassados e outro no futuro incerto que se aproximava com a crescente influência do mundo exterior. Imagine-se olhando para o horizonte, onde o rio encontra a floresta, e se perguntando que futuro aguarda você e seu povo. Imagine-se, aos 15 anos, já considerando seu futuro papel como pai ou mãe, pescador ou artesão, guardião das tradições de seu povo. Imagine-se sentado ao lado de sua mãe aprendendo pacientemente a trançar fibras para fazer um cesto. Suas pequenas mãos ainda desajeitadas, mas cada vez mais hábeis com a prática. Ser uma criança na Amazônia do século XIX não era fácil. À noite, reunidos ao redor de uma fogueira, os mais velhos contavam histórias de Boto cor-de-rosa, da Mãe da Água e do Curupira. O rio era fonte de alimento, meio de transporte e local de lazer. Imagine-se aprendendo a lançar uma rede de pesca, sentindo o peso da responsabilidade de contribuir para a alimentação da família. Ou então, navegando em uma pequena canoa, sentindo a correnteza e aprendendo a ler os sinais da água para evitar os perigos ocultos. Imagine-se ouvindo essas histórias, com os olhos arregalados de medo e fascínio, enquanto as sombras da floresta dançam ao seu redor. Essas narrativas não eram apenas entretenimento, mas também ensinamentos sobre respeito à natureza e aos ancestrais. Desde o nascimento, uma criança amazônica enfrentava grandes dificuldades. A mortalidade infantil era alta, e a vida começava com a incerteza de sobrevivência. Imagine-se ajudando a família a mover seus pertences para um novo abrigo,
observando como a paisagem familiar se transforma com a subida das águas. Cada mudança era uma nova aventura, mas também um desafio de adaptação. Imagine-se em uma rede simples de fibras naturais, talvez em uma palafita de madeira, onde os pais não tinham tempo para cuidar dos gentis, pois as exigências da sobrevivência na floresta os consumiam. Os bebês eram amamentados por suas mães ou cuidados por irmãos mais velhos, mas a vida não era tranquila nem para os mais jovens. As crianças participavam ativamente da busca por alimentos, seja pescando nos igarapés, coletando frutas ou ajudando a preparar a mandioca. Imagine-se acordando antes do nascer do sol para acompanhar seu pai em uma expedição de caça. O silêncio da floresta é quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o ocasional rugido de um animal distante. Você aprende a se mover silenciosamente, a observar os sinais da natureza e a respeitar os espíritos da floresta. A Amazônia era um ambiente baseado na luta constante pela sobrevivência, e as crianças não estavam imunes a isso. As crianças da Amazônia aprendiam desde cedo a navegar pelos rios em pequenas canoas, a identificar plantas medicinais e a evitar os perigos da floresta. A educação formal era praticamente inexistente, mas o conhecimento tradicional era passado de geração em geração. Imagine-se aprendendo a fazer um arco e flecha com seu avô, ou a tecer uma rede com sua avó. Cada lição era uma mistura de brincadeira e responsabilidade, preparando-os para os desafios da vida adulta. A alimentação era um desafio constante. As doenças eram uma ameaça constante. Malária, febre amarela e outras enfermidades tropicais ceifavam muitas vidas jovens. A vida não era apenas trabalho e sobrevivência. As crianças amazônicas também tinham momentos de alegria e diversão. As histórias e lendas da floresta eram uma parte importante da formação cultural dessas crianças. A relação com o rio era fundamental. As crianças aprendiam desde cedo a nadar, a pescar e a respeitar as águas. As estações do ano ditavam o ritmo da vida. Durante a época das cheias, muitas famílias tinham que se adaptar, mudando-se para áreas mais altas ou vivendo em casas flutuantes. A espiritualidade estava presente em todos os aspectos da vida. As crianças participavam de rituais e celebrações, aprendendo sobre a conexão entre o mundo físico e o espiritual. O artesanato era uma habilidade valorizada e passada de geração em geração. A chegada da puberdade marcava uma transição importante. A educação formal, quando existia, era rudimentar e muitas vezes ministrada por missionários. À medida que cresciam, as responsabilidades aumentavam. Adolescentes já eram considerados adultos jovens, prontos para contribuir plenamente para a comunidade. A vida na Amazônia do século XIX era um constante equilíbrio entre tradição e mudança. Ser criança na Amazônia daquela época era uma jornada de descobertas, desafios e aprendizados constantes. O Egito Antigo era um lugar fascinante, mas também desafiador, especialmente para as crianças. Imagine um mundo sem as comodidades modernas que conhecemos hoje. As ferramentas eram rudimentares, feitas de materiais simples, como madeira e pedra, exigindo grande esforço físico para serem utilizadas. A sociedade egípcia antiga era estruturada em camadas rígidas, com cada pessoa ocupando um lugar específico desde o nascimento. Desde muito cedo, as crianças egípcias eram ensinadas sobre seu papel na sociedade. As meninas, por exemplo, aprendiam a cuidar da casa e da família, preparando-se para suas futuras responsabilidades, como esposas e mães. Já os meninos eram orientados a seguir os passos de seus pais, seja trabalhando no campo, aprendendo um ofício, ou se preparando para a carreira militar, dependendo da classe social a qual pertenciam. Mesmo nos momentos de lazer, como durante as festividades que celebravam as colheitas, as brincadeiras infantis eram simples e modestas. Os brinquedos eram feitos de materiais disponíveis, como madeira, pedras e argila. Era comum ver crianças brincando de imitar os adultos, simulando atividades como caça ou guerra. Essas brincadeiras, embora divertidas, também serviam como uma forma de preparação para as futuras responsabilidades na vida adulta. A vida no Antigo Egito girava em torno da sobrevivência e do cumprimento dos deveres impostos pela sociedade. As crianças desde muito novas eram inseridas nesse contexto de trabalho e responsabilidade. Não havia muito espaço para a despreocupação típica da infância, como conhecemos hoje. Agora, feche os olhos por um momento e imagine-se como uma criança egípcia, às margens do rio Nilo,
você pode ouvir o suave murmúrio das águas ao fundo, enquanto realiza suas tarefas diárias. Cada movimento, cada gesto, cada atividade parece estar imerso em uma rotina aparentemente tranquila. No entanto, sob essa superfície de calma, existe uma constante sensação de esforço e dever. À medida que você cresce nesse ambiente, as responsabilidades só aumentam. O tempo para brincadeiras diminui, dando lugar a mais e mais tarefas. Você aprende rapidamente que cada ação tem seu propósito e lugar no grande ciclo da vida egípcia. O amanhecer traz consigo não apenas um novo dia, mas uma nova jornada de trabalho para você e sua família. Para as crianças do Egito Antigo, esse ciclo era tanto a normalidade quanto o desafio de suas vidas. Elas cresciam com a compreensão de que o trabalho e o dever eram partes fundamentais da existência. Não havia a distinção clara entre infância e vida adulta que temos hoje. Desde muito cedo, as crianças eram vistas como pequenos adultos, com responsabilidades proporcionais às suas capacidades. O dia a dia de uma criança egípcia era repleto de atividades. Para as meninas, isso poderia significar ajudar na preparação de alimentos, cuidar de irmãos mais novos, ou aprender a tecer. Os meninos poderiam estar nos campos, auxiliando na agricultura, ou aprendendo um ofício com seus pais ou mestres artesãos. A educação formal, quando disponível, era reservada principalmente para os filhos da elite, que aprendiam a ler e escrever hieróglifos, além de estudar matemática e outras disciplinas. A vida às margens do Nilo tinha seus momentos de beleza e maravilha. As crianças egípcias cresciam observando as mudanças sazonais do rio, as colheitas e as celebrações religiosas. Elas ouviam histórias sobre os deuses e deusas, aprendendo sobre a rica mitologia que permeava todos os aspectos da vida egípcia. No entanto, essas experiências eram sempre entrelaçadas com as responsabilidades e expectativas da sociedade. As brincadeiras, quando havia tempo para elas, eram simples, mas significativas. As crianças podiam brincar com bonecas de pano ou argila, jogar jogos de tabuleiro ou participar de atividades físicas que as preparavam para a vida adulta. Essas brincadeiras, embora divertidas, também tinham um propósito educativo, ensinando habilidades e valores importantes para a sociedade egípcia. À medida que o sol se põe sobre o Nilo, imagine-se como essa criança egípcia, refletindo sobre seu dia. Você pode sentir o cansaço em seus músculos, mas também um senso de realização. Cada tarefa concluída, cada responsabilidade cumprida, é um passo em direção ao seu lugar na sociedade. A noite traz um breve descanso, mas você sabe que o amanhecer trará consigo um novo ciclo de deveres e aprendizados. A infância no Egito Antigo era sem dúvida desafiadora pelos padrões modernos. As crianças enfrentavam expectativas e responsabilidades que hoje consideraríamos inadequadas para a sua idade. No entanto, é importante lembrar que essa era a realidade daquela época e cultura. As crianças egípcias cresciam com um forte senso de propósito e pertencimento à sua comunidade. Essa imersão precoce no mundo adulto tinha suas vantagens. As crianças desenvolviam habilidades práticas desde cedo, aprendendo ofícios e tradições que seriam essenciais para a sua sobrevivência e sucesso na vida adulta. Elas também absorviam os valores e crenças de sua cultura, tornando-se parte integrante da rica tapeçaria da civilização egípcia. No entanto, não podemos ignorar os desafios e dificuldades que essa vida apresentava. O trabalho físico pesado, a exposição a doenças e a falta de tempo para simplesmente ser criança eram realidades duras. A expectativa de vida era muito menor do que é hoje, e muitas crianças não chegavam à idade adulta devido a doenças, acidentes ou desnutrição. Apesar dessas dificuldades, as crianças egípcias encontravam momentos de alegria e descoberta. Elas se maravilhavam com as grandes construções como as pirâmides e os templos, participavam de festivais religiosos coloridos e animados, onde podiam experimentar a música, a dança e a comida especial. Essas experiências, embora intercaladas com trabalho e responsabilidades, ajudavam a moldar sua compreensão do mundo e seu lugar nele. À medida que o tempo passa e você cresce nesse mundo antigo, você começa a entender melhor o ritmo da vida no Egito. As estações do ano, marcadas pelas inundações do Nilo, ditam o ciclo de plantio e colheita. Você aprende a ler os sinais da natureza, a respeitar os deuses e a valorizar cada gota de água do rio sagrado que dá vida ao deserto. Conforme você se aproxima da idade adulta, as lições aprendidas na infância começam a fazer mais sentido. A disciplina,
O respeito pela hierarquia e o conhecimento prático adquirido ao longo dos anos se tornam ferramentas valiosas. Você entende que, apesar das dificuldades, crescer no Egito Antigo preparou para enfrentar os desafios da vida adulta com resiliência e sabedoria. Olhando para trás, para sua infância no Egito Antigo, você pode ver que cada experiência, cada tarefa, cada lição aprendida contribuiu para moldar quem você se tornou. A vida era dura sim, mas também rica em significado e propósito. As crianças do Egito Antigo carregavam o peso de grandes responsabilidades, mas também eram os guardiões de uma cultura milenar, os herdeiros de uma civilização que deixaria sua marca na história da humanidade. Assim, enquanto o sol se põe mais uma vez sobre o Nilo, você se prepara para outro dia. A infância no Egito Antigo pode ter sido difícil, mas também foi uma jornada de crescimento, aprendizado e conexão com uma das maiores civilizações que o mundo já conheceu. Cada criança egípcia, em sua própria maneira, contribuía para a grandeza e a continuidade dessa cultura extraordinária, carregando consigo as lições e tradições que moldariam o futuro do Egito por milênios. Imagine-se em um pequeno vilarejo às margens do rio Nilo, no coração do Antigo Egito. O calor intenso do dia permeia o ar, e o som do fluxo constante do rio é interrompido apenas pelo burburinho de crianças brincando. Mas não se engane, o que parece ser uma simples infância, na verdade esconde muitos desafios. Ser uma criança no Antigo Egito não era fácil. Desde o nascimento, uma criança egípcia enfrentava grandes dificuldades. A mortalidade infantil era alta, e a vida começava com a incerteza de sobrevivência. Imagine-se um berço simples de madeira, talvez em uma casa de barro, onde os pais não tinham tempo para cuidar dos gentis, pois as exigências de trabalho os consumiam. Os bebês eram amamentados por suas mães ou amas, mas a vida não era tranquila, nem para os mais jovens. O Egito era uma sociedade baseada no trabalho árduo, e as crianças não estavam imunes a isso. Aos 5 ou 6 anos, muitas já ajudavam nos campos, plantando e colhendo grãos ou ajudando a cuidar dos animais. O trabalho nas fazendas era constante e extenuante. As famílias trabalhavam juntas para cultivar a terra que, à medida que o rio Nilo transbordava, se tornava mais fértil, mas também trazia consigo a responsabilidade de garantir a colheita anual. Imagine-se então como uma criança pequena, com uma pequena enxada, ajudando os pais a arar a terra dura. O sol parece mais quente, e a dor nas costas se torna constante. Mas essa era a rotina. A educação, quando disponível, era um privilégio reservado principalmente para os meninos de famílias mais abastadas. As escolas eram rigorosas e a disciplina era mantida com severidade. Imagine-se sentado em uma sala quente, tentando memorizar hieróglifos complexos, enquanto o professor observa atentamente, pronto para aplicar punições físicas ao menor erro. O conhecimento era valorizado, mas o caminho para obtê-lo era árduo e muitas vezes doloroso. As meninas, por outro lado, raramente tinham acesso à educação formal. Desde cedo, eram preparadas para os papéis tradicionais de esposas e mães. Aprendiam as tarefas domésticas, como tecer, cozinhar e cuidar dos irmãos mais novos. Imagine-se como uma jovem menina, passando horas a fio moendo grãos para fazer pão. Suas mãos calejadas e seus braços doloridos, sabendo que este seria seu destino por toda a vida. A saúde era uma preocupação constante. As doenças eram comuns e os tratamentos médicos, quando disponíveis, eram muitas vezes baseados em superstições e práticas que hoje consideraríamos primitivas. Imagine-se com febre alta, deitado em uma esteira, enquanto um curandeiro local recita encantamentos e aplica ungüentos de eficácia duvidosa. A falta de conhecimento médico moderno tornava cada doença uma ameaça potencialmente fatal. A alimentação das crianças era simples e muitas vezes insuficiente. A dieta consistia principalmente de pão, vegetais e, ocasionalmente, peixe do Nilo. A carne era um luxo reservado para ocasiões especiais ou para as classes mais altas. Imagine-se sentindo fome constante, seu estômago roncando, enquanto você trabalha nos campos, sonhando com um pedaço de pão que será sua refeição principal do dia. O clima extremo do Egito também representava um desafio constante. Os verões escaldantes e os invernos surpreendentemente frios exigiam adaptação constante. As crianças trabalhavam sob o sol inclemente, suas peles queimadas e ressecadas. À noite, o frio do deserto se infiltrava nas casas mal isoladas,
fazendo com que as famílias se amontoassem em busca de calor. A vida familiar era centrada na sobrevivência e na manutenção da ordem social. As crianças eram vistas como pequenos adultos, esperando-se que contribuíssem para o sustento da família desde cedo. O afeto e o carinho, embora existentes, eram muitas vezes secundários às necessidades práticas da vida cotidiana. Imagine-se ansiando por um momento de atenção dos pais, apenas para ver los exaustos demais após um longo dia de trabalho para oferecer mais do que um rápido afago. As brincadeiras, quando havia tempo para elas, eram simples e muitas vezes imitavam as atividades dos adultos. Bonecas de barro, pequenos barcos de madeira e jogos de tabuleiro eram alguns dos poucos brinquedos disponíveis. Imagine-se brincando às margens do Nilo, construindo pequenas pirâmides de areia, sonhando com os grandes monumentos que um dia poderia ajudar a construir. A religião desempenhava um papel fundamental na vida das crianças egípcias. Desde cedo, eram ensinadas a respeitar e temer os numerosos deuses do panteão egípcio. Rituais e oferendas faziam parte do cotidiano, e a crença em uma vida após a morte influenciava muitos aspectos da existência. Imagine-se participando de cerimônias elaboradas no templo local, o cheiro de incenso preenchendo o ar, enquanto você tenta compreender os mistérios dos deuses e da eternidade. A expectativa de vida era curta, e muitas crianças não chegavam à idade adulta. Aquelas que sobreviviam enfrentavam a perspectiva de uma vida de trabalho árduo e responsabilidades precoces. O casamento acontecia cedo, especialmente para as meninas, que muitas vezes se tornavam mães ainda na adolescência. Imagine-se, aos 14 anos, já comprometido em um casamento arranjado, enfrentando as responsabilidades de um adulto, quando ainda mal deixou a infância para trás. A hierarquia social era rígida, e o nascimento determinava em grande parte o destino de uma criança. Filhos de camponeses raramente tinham a oportunidade de ascender socialmente, enquanto os filhos da nobreza eram preparados desde cedo para posições de poder e privilégio. Imagine-se como filho de um escriba, passando horas praticando a escrita hieroglífica, sabendo que seu futuro depende de sua habilidade em dominar essa arte complexa. As crianças também enfrentavam perigos constantes. Além das doenças e acidentes de trabalho, havia a ameaça de animais selvagens, como crocodilos e hipopótamos no Nilo, e escorpiões e serpentes no deserto. Imagine-se caminhando cautelosamente pelas margens do rio, sempre alerta para o menor movimento na água ou na areia, sabendo que o momento de desatenção poderia ser fatal. A vida no Antigo Egito era marcada por ciclos. As inundações anuais do Nilo ditavam o ritmo da agricultura e, consequentemente, da vida das crianças. Havia períodos de trabalho intenso durante o plantio e a colheita seguidos por momentos de relativa tranquilidade. Imagine-se observando ansiosamente o nível do rio subir, sabendo que dele dependia a abundância ou a escassez do próximo ano. Apesar de todas as dificuldades, as crianças egípcias encontravam momentos de alegria e descoberta. A curiosidade natural da infância levava muitos a explorar as margens do Nilo, descobrindo segredos da flora e fauna locais. As histórias e lendas passadas de geração em geração alimentavam a imaginação, criando um rico mundo interior que contrastava com a dureza da realidade exterior. À medida que cresciam, as crianças egípcias gradualmente assumiam seus papéis na sociedade. Para alguns, isso significava seguir os passos dos pais nos campos ou oficinas. Para outros, poderia ser o início de um treinamento como artesão, escriba ou até mesmo sacerdote. Cada caminho trazia seus próprios desafios e oportunidades, mas todos eram marcados pela continuidade de uma civilização que já durava milênios. Ao refletir sobre a vida das crianças no Antigo Egito, é impossível não se maravilhar com sua resiliência e adaptabilidade. Em um mundo tão diferente do nosso, elas encontravam formas de crescer, aprender e às vezes até prosperar. Suas experiências, embora muitas vezes difíceis, eram parte integrante de uma das civilizações mais fascinantes e duradouras da história humana. Assim, quando imaginamos a vida de uma criança às margens do Nilo, há milhares de anos, vemos não apenas as dificuldades, mas também a força do espírito humano. Em cada pequeno egípcio que brincava na areia, trabalhava nos campos ou estudava os hieróglifos, havia o potencial para contribuir para uma civilização que ainda hoje nos fascina e inspira. A infância no Antigo Egito
era sem dúvida um desafio, mas também uma jornada de descoberta e crescimento em um mundo cheio de maravilhas e mistérios. Agora, imagine-se em uma sala de pedra fria, adornada com tapeçarias vibrantes, e o som de passos lentos ecoando nas grandes colunas. Este lugar não é uma simples residência, mas um palácio grandioso. Você está diante de uma criança que, apesar de sua tenra idade, está prestes a carregar o fardo de governar o Egito Antigo. Estamos falando de Tutankhamon, o jovem faraó que ascendeu ao trono com apenas 9 anos de idade. O ar pesado da história paira sobre este cenário, enquanto os olhos do mundo se voltam para este menino rei. Tutankhamon, cujo nome ecoaria através dos milênios, não era apenas uma criança comum. Ele era o herdeiro de uma linhagem divina, destinado a liderar uma das civilizações mais poderosas e misteriosas que o mundo já conheceu. Embora sua vida tenha sido marcada por um reinado curto, a figura de Tutankhamon fascinou o mundo moderno após a descoberta de sua tumba, cheia de tesouros. No entanto, para ele o caminho até a coroa não foi uma jornada de glória tranquila. Imagine-se sendo um garoto, ainda brincando com seus brinquedos de argila, enquanto o destino o chama para governar um império vasto e poderoso. Você seria cercado por conselheiros, sacerdotes e generais, todos esperando que você fosse o líder de uma nação que acreditava ser governada pelos deuses. O peso da responsabilidade que caiu sobre os ombros deste jovem faraó é quase inimaginável para nós, habitantes do mundo moderno. Enquanto crianças de sua idade em outras partes do mundo antigo estavam aprendendo a caçar ou a cuidar do gado, Tutankhamon estava sendo instruído nos intrincados rituais religiosos, nas complexas políticas da corte e nas artes da guerra e da diplomacia. Os corredores do palácio, outrora cheios de risos e brincadeiras infantis, agora ressoavam com as vozes graves de conselheiros e as discussões sérias sobre assuntos de Estado. O jovem faraó, ainda com os traços suaves da infância em seu rosto, era agora o centro de um universo político e religioso complexo e muitas vezes perigoso. Apesar de seu status real, a vida de Tutankhamon não era fácil. Aos 9 anos de idade, o peso do trono era sobre seus ombros. Mesmo com a grandiosidade do palácio e os luxos de sua posição, ele não era livre de problemas. Os detalhes sobre sua vida cotidiana, seus laços de amizade, suas preocupações e até mesmo suas doenças ainda são mistérios. O jovem faraó foi forçado a tomar decisões políticas complexas, mesmo sendo incapaz de compreender completamente o que estava acontecendo ao seu redor. Imagine a pressão sobre este menino, cujas palavras tinham o poder de mudar o destino de milhares de pessoas. Cada decreto, cada decisão, cada gesto seu era observado e interpretado não apenas por seu povo, mas também pelos deuses, que se acreditava observarem atentamente cada movimento do jovem rei divino. As paredes do palácio, embora magníficas e imponentes, devem ter parecido uma prisão dourada para o jovem Tutankhamon. Enquanto outros meninos de sua idade corriam livres pelas ruas de Tebas ou brincavam às margens do Nilo, ele estava confinado ao protocolo rígido da corte real, seus dias preenchidos com cerimônias, rituais e lições intermináveis. A solidão deve ter sido uma companheira constante para o jovem faraó. Cercado por adultos que o viam mais como um símbolo divino do que como uma criança, Tutankhamon provavelmente ansiava por momentos de normalidade, por amizades genuínas, por uma chance de simplesmente ser um menino. No entanto, o destino tinha outros planos para ele. Sua juventude e falta de experiência foram aproveitadas por aqueles que o cercavam, que buscaram controlar o reino por trás das cortinas do poder. Os verdadeiros governantes do Egito, neste período, eram provavelmente os conselheiros e sacerdotes, que manipulavam o jovem rei, usando sua autoridade divina para avançar suas próprias agendas. O palácio, um labirinto de intrigas e conspirações, deve ter sido um lugar assustador para uma criança. Cada sorriso podia esconder uma ameaça, cada palavra gentil podia ser uma armadilha. Tutankhamon teve que aprender rapidamente a navegar neste mundo perigoso, a discernir amigos de inimigos, a ver além das máscaras que todos usavam na corte. As noites no palácio devem ter sido particularmente solitárias para o jovem faraó. Enquanto o Egito dormia, ele provavelmente passava horas acordado,
contemplando o peso de sua coroa, as expectativas de seu povo, o olhar vigilante dos deuses. Talvez ele tenha encontrado consolo nas estrelas que brilhavam sobre o deserto, as mesmas estrelas que seus ancestrais haviam observado e venerado. A educação de Tutankhamon foi sem dúvida a mais completa e rigorosa que se podia imaginar na época. Ele foi instruído não apenas nas artes da governança e da guerra, mas também na religião e astronomia, na matemática e na literatura. Os melhores escribas do reino foram convocados para ensinar-lhe a escrita hieroglífica, os sacerdotes mais sábios para instruí-lo nos mistérios dos deuses. Mas além dessas lições formais, Tutankhamon teve que aprender lições mais duras sobre o poder, a traição e a solidão do trono. Cada dia trazia novos desafios, novas decisões que poderiam afetar o destino de todo o Egito. Como uma criança poderia lidar com tal responsabilidade? A saúde frágil de Tutankhamon, revelada por estudos modernos de sua múmia, adiciona outra camada de complexidade à sua história. Imagine um menino lutando não apenas com o peso do governo, mas também com dores físicas e limitações. Cada aparição pública, cada cerimônia religiosa, cada reunião do conselho deve ter sido uma provação para o jovem faraó, forçado a esconder qualquer sinal de fraqueza. Os momentos de lazer, tão preciosos para qualquer criança, eram provavelmente raros e breves para Tutankhamon. Talvez ele tenha encontrado alguma alegria em caçadas reais, ou em jogos de senete com seus poucos companheiros de confiança. Mas mesmo esses momentos de diversão eram carregados de significado político e religioso. Cada movimento do faraó observado e interpretado por aqueles ao seu redor. À medida que Tutankhamon crescia, ele deve ter começado a compreender melhor o mundo complexo em que vivia. Talvez tenha tentado exercer mais controle sobre seu reino, desafiar a influência de seus conselheiros. Mas o tempo não estava do seu lado. Seu reinado curto, terminando com sua morte prematura aos 19 anos, deixou muitas questões sem resposta. O que Tutankhamon poderia ter realizado se tivesse vivido mais? Como ele teria moldado o destino do Egito? Estas são perguntas que os historiadores ainda debatem. Mas o que sabemos com certeza é que, por um breve momento na história, o menino carregou o destino de uma das maiores civilizações do mundo antigo em seus ombros frágeis. A história de Tutankhamon é um lembrete poderoso dos caprichos do destino, da natureza efêmera do poder e da resiliência do espírito humano. Este menino rei, arrancado de sua infância e lançado em um mundo de responsabilidades esmagadoras, continua a fascinar e inspirar milênios após sua morte. Enquanto contemplamos os tesouros de sua tumba e estudamos os hieróglifos que contam sua história, não podemos deixar de nos maravilhar com a coragem e a força que deve ter sido necessária para um menino se tornar um faraó. Tutankhamon, o rei menino, permanece como um símbolo eterno da grandeza e da fragilidade do poder. Um lembrete de que mesmo os mais poderosos entre nós são, no final, apenas humanos, sujeitos aos caprichos do tempo e do destino. Mas quem foi realmente Tutankhamon? Além do famoso faraó menino, os estudiosos ainda debatem suas motivações e o impacto de seu reinado, que continua a intrigar e fascinar historiadores e arqueólogos até os dias de hoje. Alguns acreditam que ele tentou restaurar a antiga ordem religiosa após o tumultuado reinado de seu pai, Akhenaton, que havia implementado um culto monoteísta revolucionário. Outros, por sua vez, argumentam que Tutankhamon era um rei fraco, cuja vida foi marcada por conspirações e manipulações nos bastidores do poder. O que sabemos com certeza, no entanto, é que sua morte prematura deixou muitas questões sem resposta, alimentando um mistério que perdura há milênios. Com apenas 18 anos, Tutankhamon morreu de forma enigmática, e seu corpo foi enterrado rapidamente em uma tumba que parecia improvisada para alguém de sua estatura. Esse fato, por si só, gera uma série de especulações sobre a verdadeira causa de sua morte e as circunstâncias que a cercaram. Imagine por um momento a angústia de um jovem rei em um império vasto e complexo como o Egito Antigo, que exigia sua liderança e sabedoria, enquanto o peso da coroa parecia esmagá-lo. Como seria crescer cercado de mistério, responsabilidade e pressão para conduzir seu povo? Quando as brincadeiras e os brinquedos da infância pareciam cada vez mais distantes e inalcançáveis, o destino de Tutankhamon nos leva a refletir sobre como as crianças de diferentes classes sociais
especialmente aquelas nascidas em famílias reais, enfrentam desafios que, embora diferentes dos nossos, carregam um peso semelhante. A expectativa de um reino inteiro sobre seus ombros, a necessidade de tomar decisões que afetariam milhares de vidas, e a constante ameaça de conspirações e traições eram realidades cotidianas para o jovem faraó. Agora, transportemo-nos mentalmente para o vasto e misterioso Egito Antigo. Imagine-se de pé, com as imponentes pirâmides ao fundo, sentindo o peso simbólico da coroa de Tutancâmon sobre seus próprios ombros. Em sua juventude, ele foi muito mais do que apenas uma criança egípcia. Ele se tornou um símbolo vivo de um império, em busca de estabilidade e de um futuro incerto. Tutancâmon ascendeu ao trono em uma época de grandes mudanças e incertezas. Seu pai, Akhnaton, havia tentado implementar uma revolução religiosa, abandonando o politeísmo tradicional egípcio em favor do culto a um único Deus, Aton. Essa mudança drástica causou tumultos e divisões na sociedade egípcia, deixando um legado complicado para o jovem faraó lidar. Ao assumir o trono, Tutancâmon enfrentou o desafio de navegar entre as facções religiosas e políticas que se formaram durante o reinado de seu pai. Alguns historiadores acreditam que ele tentou encontrar um meio termo, restaurando gradualmente o culto aos antigos deuses, mas mantendo elementos da reforma de Akhnaton. Outros sugerem que ele foi apenas um peão nas mãos de conselheiros poderosos, que o manipulavam para seus próprios fins. A vida cotidiana de Tutancâmon provavelmente era uma mistura surreal de luxo extremo e responsabilidades esmagadoras. Imagine acordar todos os dias em um palácio suntuoso, cercado por servos prontos para atender a cada capricho seu, mas ao mesmo tempo, saber que cada decisão que você toma pode afetar a vida de milhares de pessoas. Como um adolescente lida com esse tipo de poder e responsabilidade? Os artefatos encontrados na tumba de Tutancâmon nos dão algumas pistas sobre sua vida pessoal. Entre os tesouros magníficos, foram encontrados objetos mais íntimos, como brinquedos e jogos, sugerindo que, apesar de seu status divino como faraó, ele ainda era, em muitos aspectos, um jovem como qualquer outro. Essa dualidade entre o divino e o humano, o poderoso e o vulnerável, é o que torna a história de Tutancâmon tão fascinante e comovente. A saúde de Tutancâmon também tem sido objeto de intenso estudo e especulação. Análises de seu corpo mumificado revelaram que ele sofria de várias condições médicas, possivelmente resultado de gerações de casamentos consanguíneos na família real. Ele tinha um pé torto e provavelmente precisava usar uma bengala para caminhar. Imagine a pressão de ter que projetar uma imagem de força e divindade enquanto luta com limitações físicas e dores constantes. O reinado de Tutancâmon, embora breve, não foi sem realizações. Evidências sugerem que ele patrocinou projetos de construção significativos e pode ter liderado campanhas militares. No entanto, é difícil determinar quanto dessas ações foram iniciativas próprias e quanto foi influência de seus conselheiros. Como o poderoso general Horemheb, que mais tarde se tornaria faraó, a morte prematura de Tutancâmon aos 18 anos permanece um dos maiores mistérios da história antiga. Teorias variam desde assassinato até acidente ou doença. O fato de sua tumba parecer ter sido preparada às pressas alimenta ainda mais as especulações. Por que um faraó, mesmo um tão jovem, seria enterrado de forma aparentemente apressada e em uma tumba menor do que seria esperado para alguém de seu status? Essa pressa no enterro levanta questões sobre as circunstâncias políticas da época. Havia uma luta pelo poder nos bastidores? Alguém tinha interesse em ver Tutancâmon morto e rapidamente enterrado? Ou foi simplesmente o resultado do choque e da confusão causados pela morte súbita de um rei tão jovem? O legado de Tutancâmon vai muito além dos tesouros magníficos encontrados em sua tumba. Sua vida e morte nos oferecem uma janela única para um período crucial da história egípcia. Ele representa a fragilidade do poder, mesmo no auge de um dos maiores impérios que o mundo já viu. Sua história nos lembra que por trás dos títulos grandiosos e das máscaras de ouro, existiam seres humanos reais, com medos, esperanças e desafios. Refletir sobre a vida de Tutancâmon nos leva a questionar nossas próprias expectativas e pressões sociais. Como sociedade,
Que peso colocamos sobre os ombros de nossos jovens? Que lições podemos tirar da história desse jovem rei para entender melhor as pressões enfrentadas por líderes e figuras públicas hoje? A história de Tutankhamon também nos convida a considerar como interpretamos e reconstruímos o passado. Cada nova descoberta arqueológica, cada avanço tecnológico que nos permite analisar os restos antigos com maior precisão, adiciona uma nova camada à nossa compreensão. A história não é estática. Ela evolui à medida que aprendemos mais e desenvolvemos novas perspectivas. Ao contemplar a vida de Tutankhamon, somos lembrados da complexidade da história humana. Não existem vilões ou heróis simples, apenas pessoas navegando em circunstâncias complexas, fazendo o melhor que podem com as informações e recursos que têm à disposição. Sua vida foi breve, mas a história de Tutankhamon ressoou através dos séculos, deixando uma marca profunda não apenas na história do Egito, mas na imaginação coletiva da humanidade. Ele se tornou um símbolo de mistério, poder e a fragilidade da vida humana, mesmo no auge do poder. Ao encerrarmos nossa reflexão sobre Tutankhamon, levamos conosco não apenas o fascínio pelos tesouros e mistérios de sua tumba, mas uma compreensão mais profunda da complexidade da história humana. Seu legado nos lembra que por trás de cada coroa, há um ser humano lutando com as mesmas dúvidas, medos e esperanças que todos nós enfrentamos. E assim, o faraó menino continua a nos ensinar, milênios após seu breve reinado, sobre o peso do poder, a natureza da liderança e a eterna busca humana por significado e lembrança. Mas o que era ainda mais fascinante sobre a infância no Egito Antigo eram os rituais que acompanhavam o jogo. Embora o jogo fosse uma forma de distração e aprendizagem, também refletia as crenças religiosas e a visão de mundo dos egípcios. As crianças muitas vezes brincavam com pequenos amuletos e talismãs, imbuídos de significados espirituais. Acreditava-se que esses amuletos não apenas traziam boa sorte, mas também protegiam as crianças dos males espirituais. Então, quando uma criança brincava com esses talismãs ou participava de um jogo, ela estava também conectando-se com o mundo espiritual. Imagine uma pequena menina egípcia segurando um amuleto em forma de escaravelho, símbolo de renascimento e proteção. Enquanto ela rola o amuleto entre seus dedos, seus olhos brilham com a expectativa de boa fortuna. Não é apenas um brinquedo para ela, mas uma conexão tangível com as forças invisíveis que governam seu mundo. Cada vez que ela brinca com escaravelho, ela está, sem perceber, reafirmando sua fé nas tradições de seu povo. Os jogos infantis no Antigo Egito eram mais do que simples passatempos. Eram portais para um reino de significados mais profundos, onde cada movimento e cada objeto carregavam o peso da tradição milenar. As crianças, em sua inocência, eram as guardiãs involuntárias desses conhecimentos ancestrais, perpetuando-os através de suas brincadeiras aparentemente despreocupadas. Ao mesmo tempo, a vida das crianças era permeada por uma profunda conexão com a religião. Os jogos e brinquedos aparentemente simples estavam imersos em simbolismo, refletindo a crença dos egípcios de que o destino e o futuro de uma criança estavam em grande parte nas mãos dos deuses. Enquanto as crianças brincavam, elas estavam, na verdade, aprendendo sobre o equilíbrio entre a diversão e a seriedade da vida cotidiana. Pense em um grupo de crianças jogando um jogo de tabuleiro à sombra de uma palmeira. O tabuleiro, feito de madeira polida, tem entalhes intrincados que representam o caminho da alma através do submundo. Cada movimento das peças não é apenas uma jogada, mas uma jornada simbólica. As crianças riem e competem, inconscientes de que estão encenando rituais sagrados em miniatura. Os brinquedos não eram meros objetos de diversão, mas ferramentas de ensino espiritual. Uma boneca de madeira não era apenas uma companheira para uma menina, mas uma representação da deusa Ísis, a Mãe Divina. Ao pentear os cabelos da boneca ou vesti-la, a criança estava, sem saber, praticando rituais de devoção. Da mesma forma, um menino brincando com um pequeno barco de madeira estava, na verdade, imitando a jornada da época do deus Ra através do céu noturno. Essa fusão entre brincadeira e espiritualidade criava uma experiência única para as crianças egípcias. Elas cresciam com um senso inato do sagrado, onde o mundano e o divino se entrelaçavam sem costura. A linha entre jogo e ritual era tão tênue
que muitas vezes se tornava indistinguível. Imagine uma cena onde crianças estão brincando de esconde em um templo. Para elas, é apenas um jogo emocionante, mas para os adultos observando, é uma representação inconsciente da busca da alma pelo divino, escondido nos recantos do universo. Cada risada, cada grito de te achei, ecoa com um significado mais profundo, ressoando através dos corredores do tempo. Os jogos também serviam como uma forma de preparação para a vida adulta e para os papéis que as crianças assumiriam na sociedade. Um jogo de estratégia não era apenas um desafio mental, mas uma lição sobre governança e tomada de decisões. Uma brincadeira de casinha era uma introdução aos deveres domésticos e aos papéis familiares. Assim, através do jogo, as crianças absorviam os valores e as expectativas de sua cultura. A infância no Egito Antigo era, portanto, um tempo de aprendizado constante, onde cada momento de diversão carregava consigo uma lição. As crianças navegavam por um mundo onde o sagrado e o profano se misturavam, onde cada objeto e cada ação podiam ter múltiplos significados. Era um equilíbrio delicado entre a inocência da infância e a complexidade do mundo adulto que as aguardava. Os pais e os anciãos da comunidade desempenhavam um papel crucial nesse processo. Eles não apenas forneciam os brinquedos e ensinavam os jogos, mas também explicavam seus significados mais profundos. Uma avó, ao dar à sua neta um colar com um amuleto, não estava apenas presenteando-a com um adorno, mas transmitindo uma herança espiritual. Um pai, ao ensinar seu filho a jogar senete, um jogo de tabuleiro popular, estava compartilhando lições sobre destino e livre-arbítrio. Essa abordagem holística para a infância e o jogo tinha implicações profundas para o desenvolvimento das crianças egípcias. Elas cresciam com uma compreensão intuitiva do mundo ao seu redor, onde o visível e invisível coexistiam harmoniosamente. A brincadeira não era uma fuga da realidade, mas uma forma de se engajar mais profundamente com ela. Pense em uma criança brincando às margens do Nilo, enquanto ela molda figuras na lama. Está inconscientemente reencenando o mito da criação, onde o deus Ranum moldou os primeiros humanos em sua roda de oleiro. Cada boneco de lama é uma pequena criação, um eco do ato divino que deu origem ao mundo. Os jogos também serviam como uma forma de conexão social. Crianças de diferentes classes sociais muitas vezes se reuniam para brincar, criando laços que transcendiam as barreiras sociais. Um príncipe e o filho de um escriba podiam se tornar amigos íntimos através de jogos compartilhados, aprendendo lições valiosas sobre empatia e compreensão mútua. À medida que as crianças cresciam, os jogos evoluíam com elas. Os adolescentes participavam de jogos mais complexos que testavam sua força, agilidade e inteligência. Esses jogos não eram apenas diversão, mas preparação para os desafios da vida adulta. Um jovem que se destacasse em um jogo de estratégia poderia chamar a atenção de um oficial do governo, abrindo portas para uma futura carreira. A infância no Egito Antigo era, assim, um tempo de maravilha e descoberta, onde cada dia trazia novas oportunidades para aprender e crescer. As crianças eram vistas não apenas como o futuro da sociedade, mas como participantes ativos no presente, contribuindo para o tecido social e espiritual de sua comunidade através de suas brincadeiras e jogos. Agora imagine-se segurando um pequeno brinquedo feito de barro, sentindo a textura fria em suas mãos, enquanto você se perde no ritmo suave das brincadeiras. O som dos risos das crianças ao redor do Nilo ecoa suavemente, enquanto o cenário se desenrola diante de você. É uma pausa breve, mas preciosa, em meio às obrigações de uma vida em um mundo vasto e cheio de expectativas. No Egito Antigo, as brincadeiras eram uma mistura de alegria e aprendizado, de diversão e espiritualidade. Neste momento, você não é apenas um observador, mas um participante nessa dança temporal entre o mundano e o divino. O brinquedo em suas mãos é mais do que um simples objeto. É um portal para um mundo de significados e possibilidades. Cada marca na superfície do barro conta uma história, cada curva é um convite para explorar os mistérios do universo. As risadas das crianças ao seu redor são como música, uma sinfonia de inocência e sabedoria. Elas brincam sem preocupação, mas cada movimento, cada palavra,
está imbuído de um significado mais profundo. Você percebe que está testemunhando não apenas um momento de diversão, mas um rito de passagem, uma celebração da vida em todas as suas complexidades. O Nilo, fluindo suavemente ao fundo, é mais do que um rio. É a artéria vital de uma civilização, carregando consigo as histórias e os sonhos de incontáveis gerações. As crianças que brincam em suas margens são os herdeiros desse legado, guardiões inconscientes de uma tradição que remonta a milênios. Enquanto você observa, sente o peso da história em seus ombros, mas também a leveza da esperança no ar. Cada criança que ri, cada jogo que é jogado, é uma promessa para o futuro, uma afirmação de que a vida, com toda a sua beleza e mistério, continua. No Egito Antigo, as brincadeiras eram mais do que um passatempo. Era uma celebração da existência, uma dança entre o terreno e o celestial. E assim, neste breve momento de contemplação, você se torna parte desse tapete ricamente tecido de história, cultura e espiritualidade. O brinquedo em suas mãos não é mais apenas um objeto, mas um símbolo de todas as possibilidades que a vida oferece. No riso das crianças, no fluxo do Nilo, na textura do barro, você encontra uma conexão com algo maior que si mesmo, uma compreensão fugaz do que significa ser parte deste vasto e maravilhoso universo. Agora imagine-se sentado à beira do majestoso rio Nilo, com o suave murmúrio das águas ao fundo e o calor do sol egípcio acariciando sua pele. Nesse cenário de beleza temporal, as crianças do Antigo Egito encontravam maneiras únicas de se divertir, criando um mundo de jogos e brincadeiras que, embora diferentes dos nossos dias atuais, eram repletos de significado e encanto. Os jogos do Antigo Egito, em sua simplicidade, carregavam consigo a essência de uma civilização fascinante. Naquela época distante, as crianças egípcias não tinham acesso aos brinquedos sofisticados que conhecemos hoje. No entanto, isso não as impedia de desfrutar plenamente de sua infância. Imagine-se como uma dessas crianças, brincando com pequenos bonecos esculpidos em barro ou madeira, representando deuses, faraós ou animais sagrados, ou talvez você estivesse imitando os adultos em suas tarefas diárias, aprendendo sobre a vida e a sociedade através do jogo. Os brinquedos mais comuns eram feitos de materiais simples e acessíveis, como argila, pedras e madeira. As crianças adoravam se reunir em grupos, compartilhando esses brinquedos e criando histórias elaboradas. Muitas vezes suas brincadeiras refletiam as atividades cotidianas dos adultos, como o trabalho nos campos férteis às margens do Nilo ou os rituais sagrados nos templos imponentes. Entre os brinquedos mais populares, destacavam-se as pequenas figuras de animais, cuidadosamente moldadas em cerâmica. Hipopótamos, crocodilos, gatos e ibis eram alguns dos favoritos, cada um carregando um significado especial na cultura egípcia. Essas miniaturas não eram apenas objetos de diversão, mas também uma forma de as crianças se conectarem com o mundo natural e espiritual que as cercava. Além disso, os jogos de tabuleiro ocupavam um lugar especial no coração das crianças egípcias. Pequenos tabuleiros, muitas vezes entalhados em pedra ou madeira, eram palco de competições acirradas e momentos de pura alegria. Esses jogos, embora simples em sua concepção, eram incrivelmente envolventes e desafiadores. Um dos jogos de tabuleiro mais populares era o Senet, que se assemelhava em alguns aspectos ao nosso moderno jogo de damas. No entanto, o Senet ia além de um simples passatempo. Acreditava-se que ele tinha um significado espiritual profundo, representando a jornada da alma através do submundo. As crianças, ao jogarem Senet, não apenas se divertiam, mas também absorviam importantes conceitos religiosos e filosóficos. Outro jogo fascinante era o Mei, jogado em um tabuleiro circular que representava uma serpente enrolada. Este jogo, além de entreter, ensinava as crianças sobre a importância do equilíbrio e da estratégia na vida. Cada movimento no tabuleiro era uma lição sobre como navegar pelos desafios da existência. Esses jogos de tabuleiro não eram meros passatempos. Eles desempenhavam um papel crucial no desenvolvimento das crianças egípcias. Através deles, as crianças aprendiam habilidades vitais como estratégia, paciência e pensamento lógico. Além disso, esses jogos serviam como uma introdução aos complexos sistemas de crenças e valores da sociedade egípcia. As brincadeiras ao ar livre também eram uma parte importante da infância no Antigo Egito,
Imagine crianças correndo pelas margens do Nilo, jogando bola feita de papiro trançado ou competindo em corridas. Essas atividades não apenas proporcionavam exercício físico, mas também fortaleciam os laços sociais entre as crianças da comunidade. Um jogo particularmente interessante era o jogo do crocodilo, onde uma criança fingia ser um crocodilo perseguindo as outras. Esta brincadeira, além de divertida, ensinava as crianças sobre os perigos do rio e a importância de estar sempre alerta. Era uma forma lúdica de preparar as crianças para os desafios do mundo adulto. As meninas egípcias tinham suas próprias brincadeiras específicas. Bonecas de pano ou madeira eram muito populares, muitas vezes decoradas com contas coloridas e vestidas com roupas em miniatura. Essas bonecas não eram apenas brinquedos, mas também uma forma de as meninas aprenderem sobre moda, cuidados com a casa e maternidade. Já os meninos frequentemente brincavam com miniaturas de armas e ferramentas, imitando soldados e artesãos. Essas brincadeiras eram uma forma de preparação para seus futuros papéis na sociedade. Pequenos arcos e flechas, espadas de madeira e miniaturas de carros de guerra eram brinquedos comuns entre os meninos egípcios. Um aspecto fascinante dos jogos infantis no Antigo Egito era como eles refletiam a rica mitologia da cultura. Muitas brincadeiras envolviam a representação de deuses e deusas, com as crianças assumindo os papéis de divindades como Ísis, Osíris ou Horus. Essas brincadeiras não eram apenas divertidas, mas também uma forma de educação religiosa, ensinando as crianças sobre as complexas histórias e crenças que formavam a base de sua sociedade. A música e a dança também faziam parte integral das brincadeiras infantis. Pequenos instrumentos musicais como chocalhos e tambores eram populares entre as crianças. Elas criavam suas próprias músicas e danças, muitas vezes imitando os rituais religiosos que observavam nos templos. Essas atividades não apenas proporcionavam diversão, mas também desenvolviam habilidades musicais e rítmicas. Um aspecto único dos jogos egípcios era como eles incorporavam elementos da natureza. As crianças brincavam com sementes, pedras e galhos, criando jogos de adivinhação e sorte. Por exemplo, um jogo popular envolvia jogar pedras em um círculo desenhado no chão, com cada área do círculo representando diferentes deuses ou conceitos. O local onde a pedra caía era interpretado como um sinal ou presságio. À medida que as crianças cresciam, seus jogos se tornavam mais complexos e desafiadores. Adolescentes muitas vezes participavam de competições de natação no Nilo ou em concursos de força e agilidade. Essas atividades não eram apenas diversão, mas também uma forma de preparação para a vida adulta, desenvolvendo habilidades físicas e mentais necessárias para sobreviver e prosperar no antigo mundo egípcio. É importante notar que, embora os jogos e brincadeiras fossem uma parte vital da infância egípcia, eles também serviam a propósitos educacionais e sociais mais amplos. Através do brincar, as crianças aprendiam sobre hierarquia social, papéis de gênero e expectativas culturais. Os jogos eram uma forma de socialização, preparando as crianças para seus futuros papéis na complexa sociedade egípcia. Ao olharmos para esses jogos antigos, podemos ver como eles refletiam os valores e crenças da sociedade egípcia. A ênfase na estratégia, na paciência e no respeito pelos deuses e pela natureza era evidente em muitas dessas brincadeiras. Esses jogos não eram apenas passatempos, mas ferramentas poderosas para moldar as mentes e os corações das futuras gerações de egípcios. Assim, enquanto nos imaginamos brincando à sombra das pirâmides ou às margens do Nilo, podemos apreciar a riqueza e a profundidade dos jogos do Antigo Egito. Eles nos oferecem uma janela única para o mundo das crianças egípcias, revelando uma infância cheia de imaginação, aprendizado e alegria. Esses jogos simples, mas significativos, nos lembram que, apesar das diferenças culturais e temporais, a essência da infância, a alegria de brincar e descobrir o mundo, permanece universal e atemporal. Além das responsabilidades políticas e sociais, as crianças nobres do Antigo Egito enfrentavam expectativas religiosas enormes. Desde cedo, eram treinadas nos complexos rituais e práticas religiosas que permeavam todos os aspectos da vida egípcia. Imagine-se como uma dessas crianças, adentrando um templo majestoso, suas paredes cobertas de hieróglifos e pinturas vibrantes, o ar pesado com o aroma de incenso. Você se vê cercado por imponentes estátuas de deuses,
seus olhos de pedra parecendo observar cada movimento seu. Neste ambiente sagrado, você aprende os cânticos antigos, memorizando cada sílaba com cuidado. Sua voz se une às de outros jovens nobres, ecoando pelos corredores do templo, em uma harmonia que acredita se agradar aos deuses. Cada gesto, cada palavra do ritual é praticada até a perfeição, pois o destino do Egito depende da precisão desses atos sagrados. Você observa os sacerdotes realizarem oferendas elaboradas, derramando libações e queimando incenso para apaziguar as divindades. Com o tempo você também participa desses rituais, sentindo o peso da responsabilidade em seus jovens ombros. Afinal, esses atos não são meras formalidades. São a garantia da paz e da prosperidade para todo o império. As horas passadas no templo não são apenas um dever, mas uma preparação para o futuro. Como membro da elite, espera-se que você um dia assuma um papel de liderança nos assuntos religiosos do Estado. Cada lição, cada ritual é um passo em direção a esse destino predeterminado. Contudo, por trás de toda essa pompa e circunstância, existe uma realidade mais sombria. A vida de uma criança nobre no Antigo Egito, embora privilegiada, está longe de ser despreocupada. Há uma sensação constante de estar sob escrutínio, não apenas dos deuses, mas também de sua família e da sociedade como um todo. Seus pais observam cada passo seu com atenção meticulosa. Cada conquista é celebrada, mas cada falha é vista como uma potencial ameaça ao status da família. Você aprende desde cedo que suas ações não afetam apenas a você, mas podem ter consequências para toda a sua linhagem. A sociedade egípcia rigidamente acamada espera que você mantenha e até mesmo eleve a posição de sua família. Isso significa não apenas exceler nos estudos e nos rituais religiosos, mas também cultivar as conexões sociais certas. Cada interação com outras crianças nobres é uma oportunidade de fortalecer alianças, ou, sem nem imaginar, criar rivalidades que podem durar gerações. Embora sua vida seja indubitavelmente mais confortável do que a das crianças comuns, com acesso a roupas finas, alimentos abundantes e educação de qualidade, essa comodidade vem com um preço. A pressão para se destacar em todas as áreas é intensa e constante. Você não pode se dar ao luxo de ser apenas medíocre em qualquer aspecto de sua vida. As expectativas vão além do presente. Você carrega o peso do legado de sua família. Seus ancestrais construíram uma reputação, acumularam riquezas e garantiram uma posição de prestígio no império. Agora cabe a você não apenas manter esse legado, mas expandi-lo para gerações futuras. Essa pressão manifesta-se de várias formas. Nas aulas com seus tutores, você se esforça para absorver conhecimentos de matemática, astronomia e literatura, sabendo que seu desempenho acadêmico refletirá diretamente na reputação de sua família. Nas festas e cerimônias sociais, você aprende a arte da diplomacia, escolhendo cuidadosamente suas palavras e gestos para impressionar os adultos ao seu redor. Mesmo em seus momentos de lazer, você nunca está verdadeiramente livre dessas expectativas. Os jogos e passatempos das crianças nobres são oportunidades para demonstrar habilidade, estratégia e graça, menos qualidades que serão cruciais em sua vida adulta como membro da elite egípcia. À medida que cresce, você começa a entender o delicado equilíbrio de poder que mantém a estrutura social do Egito. Sua família, como parte da nobreza, tem um papel vital nesse equilíbrio. Manter esse status não é apenas uma questão de orgulho pessoal, mas uma necessidade para a estabilidade do próprio império. Assim, a vida de uma criança nobre no Antigo Egito é uma mistura complexa de privilégio e responsabilidade. Enquanto desfruta de confortos e oportunidades que a maioria dos egípcios só poderia sonhar, você também carrega um fardo pesado. Cada dia é uma dança cuidadosa entre aproveitar os benefícios de sua posição e trabalhar incansavelmente para justificar e manter essa posição. À medida que o sol se põe sobre o Nilo, lançando sombras longas pelos corredores do palácio, você reflete sobre seu lugar neste vasto e antigo império. As estátuas dos faraós e deuses que o cercam são um lembrete constante do legado que você deve honrar e da grandeza que se espera que você alcance. Com uma mistura de orgulho e apreensão, você se prepara para mais um dia na vida de uma jovem nobreza do Antigo Egito, ciente de que cada momento é uma oportunidade de moldar não apenas seu próprio destino,
mas o futuro de toda uma civilização. Agora imagine-se dentro de uma casa nobre, no Antigo Egito, com grandes colunas de pedra, cortinas de linho e móveis esculpidos com delicadeza. O ambiente é luxuoso, mas ainda assim, o ar está pesado com as expectativas. A vida de uma criança nobre no Antigo Egito era muito diferente da de uma criança comum, mas ainda assim estava longe de ser fácil. Ao entrar neste mundo de privilégios e responsabilidades, a primeira coisa que chama a atenção é a opulência que cerca estas crianças desde o nascimento. As paredes são decoradas com pinturas vibrantes, retratando cenas da vida cotidiana e dos deuses egípcios. O chão é coberto por tapetes finamente tecidos, e o ar está perfumado com incensos exóticos. É um cenário que parece saído de um conto de fadas, mas que esconde uma realidade muito mais complexa. Crescer em uma família nobre significava uma infância repleta de privilégios, menos comida abundante, vestes finas e uma educação sofisticada. Enquanto outras crianças trabalhavam nos campos ou cuidavam dos animais, as crianças das famílias ricas eram preparadas para manter o status de suas famílias. Imagine uma jovem menina, vestida com linho da mais alta qualidade, aprendendo a tocar harpa em uma sala decorada com ouro e lápis-lazuli, ou um menino sentado em frente a um escriba experiente, praticando hieróglifos em um papiro cuidadosamente preparado. Mas ao contrário das crianças nobres em outras culturas, elas não tinham uma infância de total liberdade. Desde cedo, os meninos eram treinados para governar, administrar terras, ou até para a carreira militar. Já as meninas eram educadas para manter o lar, e se preparavam para se casar com homens de boas famílias. O peso dessas expectativas era palpável, como um manto invisível que envolvia cada aspecto de suas vidas. Imagine um jovem príncipe, com apenas 7 anos de idade, sendo acordado antes do amanhecer para iniciar seus estudos. Ele passa horas aprendendo sobre história, matemática e religião, enquanto seus amigos de classes mais baixas brincam nas ruas da cidade. À tarde ele treina com armas e aprende estratégias militares, preparando-se para um dia liderar exércitos em nome do faraó. Para as meninas nobres, a vida não era menos exigente. Desde muito cedo, elas eram ensinadas a gerenciar uma casa, a supervisionar servos e a organizar banquetes elaborados. Uma jovem nobre poderia passar horas praticando a arte da tecelagem, criando roupas e tapeçarias dignas de um palácio. Ao mesmo tempo, ela aprendia etiqueta, dança e música, habilidades essenciais para uma futura esposa de um homem importante. Mas a vida dessas crianças também estava longe de ser livre de desafios. A educação não era fácil, menos as aulas eram duras e exigiam grande disciplina. As crianças estudavam leitura e escrita, especialmente os meninos que eram preparados para se tornar escribas ou administradores de terras. Imagine um jovem nobre sentado por horas a fio copiando textos sagrados e memorizando listas intermináveis de hieróglifos. O erro não era tolerado, e a punição por falhas poderia ser severa. A vida dos jovens nobres estava ligada ao status e à manutenção do poder da família, o que significava que suas vidas pessoais estavam frequentemente entrelaçadas com o destino político de seus pais. Um casamento arranjado poderia selar uma aliança importante, ou uma nomeação para um cargo religioso poderia garantir o favor dos deuses para toda a família. Cada decisão, cada ação, tinha o potencial de afetar não apenas o indivíduo, mas todo o clã. Imagine uma jovem princesa, com apenas 12 anos, sendo informada de que seu casamento com o filho de um governador de uma província distante foi arranjado. Ela nunca conheceu o noivo, mas sabe que esta união é crucial para manter a paz entre duas regiões importantes do reino. Seus sentimentos pessoais são secundários diante do dever para com sua família e seu país. As crianças nobres também tinham que lidar com a constante pressão de viver sob o olhar público. Cada aparição, em um festival religioso ou cerimônia real, era cuidadosamente orquestrada. Elas eram treinadas desde cedo para manter uma postura digna, para falar com eloquência e para se comportar de maneira apropriada em todas as situações. Um deslize poderia manchar a reputação de toda a família. No entanto, nem tudo era trabalho e obrigações.
As crianças nobres também tinham momentos de lazer e diversão. Embora estes fossem muitas vezes estruturados e com propósitos educativos, jogos de estratégia como o Senet eram populares não apenas como entretenimento, mas também como uma forma de ensinar pensamento tático e tomada de decisões. As caçadas, embora reservadas principalmente para os meninos mais velhos, eram vistas como uma oportunidade de desenvolver habilidades físicas e de liderança. As festas e celebrações religiosas também ofereciam momentos de alegria e descontração. Imagine uma jovem nobre participando de um festival em honra a Deus Ator, dançando ao som de música alegre, seus olhos brilhando com a emoção da celebração, ou um grupo de crianças nobres assistindo a uma apresentação de acrobatas e mágicos no pátio do palácio. Suas risadas ecoando pelas paredes de pedra, a religião desempenhava um papel central na vida dessas crianças. Desde muito cedo, elas eram ensinadas sobre os deuses e deusas do panteão egípcio, aprendendo rituais complexos e orações elaboradas. A crença na vida após a morte e na importância de se preparar para a jornada no além-mundo era incutida desde a mais tenra idade. Isso significava que, além de todas as outras responsabilidades, as crianças nobres também tinham que se preocupar com sua conduta moral e espiritual. À medida que cresciam, as expectativas e responsabilidades apenas aumentavam. Um jovem nobre poderia ser enviado para servir na corte do faraó, longe de sua família, tendo que navegar as complexas águas da política e da intriga palaciana. Uma jovem nobre poderia se ver gerenciando uma grande propriedade antes mesmo de atingir a idade adulta, supervisionando servos e tomando decisões que afetariam a vida de centenas de pessoas. Apesar de todos os privilégios, a vida de uma criança nobre no Antigo Egito era marcada por uma constante dualidade. Por um lado, havia o luxo, a educação de alta qualidade e as oportunidades que poucos no reino poderiam sonhar. Por outro, havia o peso esmagador das expectativas, a falta de liberdade pessoal e a constante pressão para manter e elevar o status da família. Ao final do dia, quando o sol se põe sobre o Nilo e as sombras se alongam nos corredores do palácio, podemos imaginar uma jovem nobre, olhando pela janela de seus aposentos luxuosos. Ela observa as crianças comuns brincando livremente nas ruas abaixo, sem as preocupações e responsabilidades que pesam sobre seus próprios ombros. Por um momento, ela pode se perguntar: como seria viver uma vida simples, livre das expectativas e obrigações de sua posição? Mas então, ela se lembra de seu dever, de seu lugar na ordem das coisas, e se volta para seus estudos ou preparativos para o próximo dia. A vida de uma criança nobre no Antigo Egito era, sem dúvida, uma existência privilegiada, mas também uma vida de grande responsabilidade e sacrifício pessoal. Era uma vida moldada pelas tradições milenares, pelas expectativas familiares e pelas necessidades do reino. Uma vida que, desde o início, estava destinada a ser extraordinária, para o bem ou para o mal.